Galera, professora Letéia Braga atendendo o seu pedido. Você aí do outro lado que mandou mensagem para mim falando, professora, traz o professor Mendes batendo um papo com a gente sobre patriotismo. Tá aqui o cara, velho. E ele vai falar exatamente sobre isso. Antes de eu passar a palavra para ele, deixa eu te fazer uma explicação. Por que dessas nossas aulas temáticas? Porque você tem um hall de aulas de estrutura gravadas ali, ó. Tá? A gente está constantemente gravando. Confira as nossas 2 últimas aulas em cima da cartilha do governo federal, a cartilha especificamente do Enem. Não sabe do que eu estou falando? Acessa lá as nossas aulas sobre a cartilha do Enem. Muito bem, então você tem a estrutura, você já sabe como é que fica o esquema, introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que às vezes você não tem um pouco de conhecimento temático. Por isso, esse nosso novo momento, em cima desse bate-papo com os vários professores, com várias pessoas aí da sociedade, bate-papo sobre temas importantes, entendeu? Então eu estou, nesse momento, construindo com você a outra parte da redação. Estrutura, já está ok. Cartilha, já estudamos. E agora o que é? Organizar lá dentro, colocar conhecimento lá dentro para você ter o que escrever na introdução, o que escrever no desenvolvimento e o que escrever na conclusão. É isso? Então eu estou aqui com esse grande professor de Maringá, da região toda. A região de Maringá tem o prazer de ter aula com esse mestre da história. E hoje a gente vai conversar sobre patriotismo. Opa, eu me engasgando aqui. Patriotismo. Eu quero, professor, depois que o senhor se apresentar, que o senhor já começa de cara falando pra gente essa diferença entre patriotismo e nacionalismo. É diferente mesmo? Sim, sim. É? Então vai lá, se apresenta pra minha criançada aí do coração e manda ver. Eu me apresentar, sou o professor Mendes, sou professor de História aqui da sala. Mais uma vez é uma honra estar ao lado dessa querida, lindíssima amiga, professora, enfim, é um prazer gigantesco, é uma honra estar ao lado da Letéia para discutir um tema muito bacana e que, mesmo sendo um tema, uma palavra assim que você já tem uma familiaridade, gera algumas confusões. Tá? A gente fala de patriotismo, mas a gente tem que saber mesclar e saber a diferença em relação ao nacionalismo. Então, primeiramente, eu vou anotar um detalhezinho. Perfeito. Vou sair de cena um pouquinho para ele usar o quadro, já eu volto. Eu adoro usar o quadro, gente. Eu adoro usar o quadro. Os meus alunos presenciais sabem muito bem disso. Eu uso muito quadro. Então, eu vou anotar um detalhezinho aqui para vocês. Eu vou colocar nacionalismo / patriotismo. Eu acho que a primeira coisa que o aluno precisa saber é que quando a gente pensa na noção de nacionalismo, automaticamente a gente está falando de um projeto político, pessoal. Sonho nacionalismo, projeto político. Segundo lugar, quando a gente pensa no patriotismo, a gente pensa especificamente na noção de amor aos símbolos da nação. Então, esse é o primeiro detalhe que eu acho que a gente precisa se situar e se organizar. O segundo detalhe é avaliar especificamente quando que a gente pode falar da emergência, do conceito, da noção de nacionalismo. Primeiramente, o conceito de nacionalismo, ele é um conceito que emerge a história a partir da modernidade.
É o advento ao mundo moderno que vai ser fundamental para a construção do conceito de nacionalismo, tá? Por quê, senhores? Porque a partir do advento à modernidade, a gente fala sobre um fenômeno sensacional, que é o processo de formação dos estados nacionais. Os estados nacionais modernos. E existem algumas características que são essenciais para a gente compreender esse processo de formação dos estados nacionais modernos. Todo estado-nação, ele precisa de um território definido, de um território delimitado. Todo estado-nação precisa de um povo, e esse povo precisa compartilhar hábitos semelhantes. Esse povo que vive em um território comum precisa compartilhar e ter uma mesma base cultural, ou seja, uma identidade. Então, ao falar de nacionalismo, a gente fala de um projeto político, ou seja, uma narrativa. É uma narrativa política que visa construir uma identidade nacional. Quando a gente fala do patriotismo, a gente fala especificamente do amor a determinados símbolos da nação. Muito bem. Em determinadas situações, Aletheia, nós podemos dizer que o patriotismo, ele se sobrepõe ao nacionalismo. Uhum. Por quê? Eu posso amar o Brasil. Eu posso me identificar com o Brasil. Eu me sinto brasileiro, eu falo o mesmo idioma que os demais brasileiros, eu compartilho da mesma base cultural que esse povo, mas eu não compartilho, eu não aceito o projeto político que está em voga. Então, quando eu falo em nacionalismo, eu falo em projeto político, e sempre um projeto político, ele está vinculado a um grupo específico. Uhum. Ele sempre representa interesses de determinados grupos que estão no poder. Então eu posso dizer que o nacionalismo é um projeto que visa a manutenção do poder ou um grupo que deseja chegar ao poder. Uhum. Eu posso trabalhar nessa linha, sem problema nenhum. Ao falar de nacionalismo e dessa construção, emergência dos estados nacionais modernos, o advento da modernidade, a gente dá um salto para pensar especificamente na nossa realidade, na realidade de Brasil, porque você, aluno da Sala do Saber, que está em qualquer lugar do planeta nesse exato momento, você que está em Papua Nova Guiné, que está assistindo a nossa aula aqui da Sala do Saber, você tem que ter um entendimento que no Enem há uma primazia por questões de história do Brasil. Uhum. A história do Brasil cai muito mais do que a história geral. Sem dúvida, cai com muito mais frequência a temática da história do Brasil. Então é preciso a gente ter o entendimento de como se dá a construção desse projeto de nação. Uhum. Como se dá, quais são os mecanismos utilizados para construir uma identidade nacional. Bom, para construir a identidade, para pensar no projeto de nação, eu posso pensar em várias possibilidades. Eu posso pensar, por exemplo, Aletheia, na construção de uma identidade, de um projeto que fale, por exemplo, de uma fusão de povos. Que esse território se deu a partir de uma fusão de determinados povos, de uma mistura, e eu posso falar pensando mais na conciliação desses povos, na mistura, mas através da conciliação. Ou eu posso pensar na tentativa de criar um projeto de nação a partir do conflito. E a gente vê isso muito no continente europeu, no Velho Mundo. Como se dá a construção da identidade nacional em vários países na Europa, a partir da guerra.
A guerra é um elemento essencial, porque a guerra ela legitima a vitória sobre um outro povo. E mais, o povo que venceu se coloca como superior àquele que foi derrotado. E daí isso faz com que se aflore ou se determine ou se, digamos assim, fique bem marcado ali a sensação de nacionalismo. Sim, sem dúvida, porque você está... Mas a guerra pode ser vista como um símbolo? Sim, faz parte, faz parte. Com os conflitos, com a guerra, você pode tentar legitimar o projeto de criar uma identidade nacional. Aí eu entro um pouco na temática do patriotismo agora. Por quê? Vamos avaliar o seguinte, pessoal. Vamos falar especificamente de Brasil. O Brasil é um país formado por vários grupos étnicos. Existem diferentes matrizes étnicas formadoras da nossa nacionalidade. Perfeito? Então vamos pensar o seguinte, quais são as matrizes étnicas? A gente pode pensar nos povos originários, que são os nossos nativos indígenas. Eu posso pensar nos europeus, imigrantes. O principal grupo é o português. Eu posso pensar nos europeus que vieram para cá de maneira forçada, por N conflitos que estavam acontecendo na Europa. Eu posso pensar nos africanos que foram escravizados do tráfico transoceânico de carne humana. A partir dessas matrizes étnicas, eu tenho uma mistura que forma a nossa nacionalidade. Então, a partir do momento que eu tenho esses diferentes povos, eu preciso criar um novo projeto. É por isso que se diz, Aletheia, que o Brasil é um país de nacionalidade construída, porque são vários povos que vêm para cá. E daí se organizam aqui. Exato, aí você tem essa mistura e a tentativa de se criar uma nova identidade, uma nova nacionalidade. É aí que entra a necessidade de símbolos. Me dá alguns exemplos, ou um exemplo de símbolos. Ah, sem dúvida. Vamos pensar no nosso processo de independência. O processo de independência do Brasil é espetacular para a gente pensar a temática dos símbolos e do próprio patriotismo. Por quê? Qual que é a imagem, quando a gente pensa no 7 de setembro, no grito do Ipiranga, qual que é a imagem que vem na tua cabeça? Muito provavelmente a imagem que aparece na tua cabeça é aquela imagem do quadro do Pedro Américo. O quadro do Pedro Américo ele foi pintado na França em 1888, mais de 60 anos depois do suposto grito... 7 de setembro. Exato, do suposto grito do Ipiranga. Então, naquele quadro que está vinculado a uma temática artística neoclássica, de se criar exaltar a figura do Dom Pedro, de fazer uma propaganda, de se construir a imagem de um herói nacional. Então, a gente está exaltando um símbolo. O Dom Pedro é tido como o maior herói nacional. Por quê? Porque ele deu o grito do Ipiranga. Ele bradou de forma retumbante às margens plácidas do Ipiranga. A gente tem um feriado, a gente comemora o feriado, desfiles no Brasil inteiro para comemorar esse marco da história do Brasil. É claro que, do ponto de vista factual, do ponto de vista real, o que aconteceu no 7 de setembro, a imagem que o Pedro Américo nos mostra está muito mais para folclore do que para qualquer outra coisa, evidente. Mas você cria... Um símbolo. Você cria um símbolo, você cria uma identidade, você cria um feriado, você estabelece marcos e é um projeto que representa grupos. Como se deu a nossa independência? O aluno que já tem uma base, ele sabe que a nossa independência ela é fruto de uma aliança entre a Casa de Bragança, o príncipe, o Dom Pedro, e a elite agrária escravocrata, os chamados homens bons. Olha só, homens bons, a elite agrária escravocrata do Brasil. Então, esse projeto que se constrói a partir da nossa independência é um projeto conservador e que representa determinados grupos
especificamente. Então, você não tem a participação popular no nosso processo de independência. No grito, se você for pensar no grito do Ipiranga. E isso se dá também, vamos parar para avaliar, ao longo da monarquia brasileira. Como que se constrói a identidade? O que é o povo brasileiro? Ao longo do século XIX, aí a gente tem que avaliar as teorias em voga no mundo ocidental, de eugenia racial. Havia a ideia de que a mestiçagem ela era algo ruim, porque havia uma hierarquização de raças, onde existiam raças tidas como superiores e raças inferiores. Então, o negro, a imagem do negro, ela era completamente desvalorizada ao longo do século XIX. Tá? Porque nesse projeto de criar uma identidade, você não exalta o negro. Tanto é que o Código Penal de 1890, ele tipifica a capoeira como crime. Ou seja, você está criminalizando práticas que estão vinculadas ao negro. Ao negro. Por quê? Porque não é interessante para grupos específicos exaltar esse elemento dentro da nossa nacionalidade. Então, por isso que o aluno tem que pensar, nacionalismo é um projeto. Se é um projeto, é uma narrativa que representa a grupos específicos. Ao longo do século XX, especialmente a partir da década de 1930, o que a gente observa? A gente observa um Brasil que busca se modernizar. A gente observa um Brasil que se torna cada vez mais urbano, você tem um projeto nacional industrialista, né, indústria de base, era Vargas, movimento modernista se firmando, e aí novos elementos vão surgir para tentar criar essa identidade. Por exemplo, o que os modernistas vão tentar fazer? Eles vão tentar redescobrir o Brasil. Eles vão tentar apresentar um Brasil completamente novo daquele Brasil que até então havia sido apresentado. Então, a partir da década de 30, você pega lá um marco que é o Casagrande Senzala, do professor Gilberto Freire, que mostra lá, que exalta a nossa mestiçagem, miscigenação, que fala, que valoriza as contribuições do negro, do nativo, do europeu. A partir desse momento, você tenta criar uma identidade que valoriza a mestiçagem, diferentemente do que ocorria no século XIX. Aí vem o símbolo. O projeto mudou, aí vem o símbolo, a questão do patriotismo. Qual que é a ideia? O Brasil, ele se constrói, desde o primeiro momento, como sendo uma nação cristã. Estava até na nossa primeira Constituição. A religião oficial era o catolicismo. Então o Brasil se coloca como uma nação cristã. É óbvio, no Brasil existe uma diversidade de religiões. Não existem apenas cristãos no nosso país. Mas o país se coloca como uma nação cristã. Na década de 30, você tem um marco interessante. A criação da nossa padroeira. A padroeira do Brasil, Nossa Senhora, que é uma santa preta. Maravilha. É o projeto. É o projeto. A identidade, a valorização da mestiçagem, criando um símbolo para ter essa identificação. E essa identificação. É claro que existem muito mais detalhes para a gente poder falar da questão, né, do negro, que não se inseriu na sociedade de classes. Tem toda uma discussão aí que vai muito além. Mas a gente não tem tanto tempo assim para poder discutir. Por falar em tempo... Acabamos, galera. É isso. Legal demais. Legal. Demais. Com essas nossas conversas rápidas sobre variados temas, a gente vai tentando te ajudar, tentando construir conhecimento, tentando alimentar essa vontade de ir além, de estudar um pouco mais. Então eu te convido, assista às aulas desse fera aqui, tá bom? Um grande abraço. Galera da Sala do Saber, grande prazer estar aqui de novo com você. Você lembra que nós estamos numa semana aí de temas para a nossa prova do Enem e em seguida para todos os outros vestibulares, lembra disso? Então, hoje nós estamos com um cara muito massa aqui, tá? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que faz um trabalho social com mais de 300 crianças, trabalhando com karatê. O nome dele é Paulo Biazon. Eu tenho um grande orgulho de bater esse papo com ele porque foi meu aluno, né? E assim,
né? Fica aquela coisa do coração mesmo. Ele é formado em educação física, ele é policial militar, ele desenvolve esse projeto, ou seja, ele manja muito do tema que nós vamos abordar agora. Nós vamos falar sobre patriotismo, que vem ao encontro de um tema muito importante, né? Que é essa questão de estarmos voltando os nossos olhos para o nosso país, querendo desenvolver um pouco mais essa noção de patriotismo. Já tivemos uma conversa sobre isso também com o professor Carlos, né? E agora estamos aqui com o professor Paulo Biazon. Professor, muito obrigada de estar aqui hoje comigo. Obrigado, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Tudo bem, pessoal da Sala do Saber, alunos? Então, patriotismo. Viemos para falar um pouquinho porque sou policial militar e trabalho dentro do Colégio Militar hoje, onde nós desenvolvemos um pouquinho do patriotismo para os alunos do ensino médio. Então, lá no colégio a gente tem aulas de ordem unida, aulas de cívico-militar, instrução, eles aprendem a cantar hino, coisas que são valorizadas dentro do patriotismo, que é você respeitar os símbolos e a nossa pátria. Olha, é bacana o Paulo falar sobre isso, a questão do patriotismo, a questão de você honrar, respeitar os símbolos da nossa pátria. Nós temos essa diferença entre patriotismo e nacionalismo. Lembram? Temos até uma aula gravada sobre isso. Então, patriotismo nesse aspecto. Daí você falou para mim aí, citou aí a questão das disciplinas Ordem Unida e Cívico-Militar. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A instrução cívico-militar, eles têm aulas onde ele pode aprender marchar, onde ele pode aprender o respeito ao símbolo da continência, que ele vai saber que não se bate uma continência, se presta uma continência. Então, onde ele vai aprender a cantar os hinos, o hino nacional, o hino da bandeira, todos os hinos militares. Ele vai entender as ordens, e aí a ordem unida, especificamente a aula de marchar mesmo, ele bate o pé, como a gente fala, ele aprende meia volta, volver, direita, volver, esquerda, volver. Então os alunos passam por isso hoje, e isso atenua e aproxima eles de buscar mais conhecimento e saber o que realmente é os símbolos, as honras militares que são dispostas ao nosso país. Ô Paulo, me fala uma coisa, você acha que ao se trabalhar com a nossa molecada, com os nossos jovens dessa forma, desenvolve neles verdadeiramente um sentimento de patriotismo? E como que isso recai no que diz respeito à melhoria para o país? Porque o que a gente vê é que é uma galera muito do bem, muito certa, muito honesta, embora pouco valorizada, né, o policial militar no nosso país. Mas é uma galera super voltada para fazer o que é certo. Então essas aulas aqui contribuem para esse sentimento. Hoje em Maringá o colégio ele é novo, né? Então a gente consegue acompanhar a transição de um colégio normal para o colégio militar. E os alunos, eles no começo eles ficaram meio apreensivos, mas hoje eles gostam muito do colégio. E eles gostam muito de mostrar que são patriotas. Então é uma situação que a gente consegue ver a transformação. Tanto é que o patriotismo está na moda hoje no nosso país. As últimas eleições foram através de muito empenho patriota, né? Então, a gente vê que está na moda. E aí a gente não pode confundir com aquela situação que eu falei para a senhora do fanatismo, do patriotismo e do fanatismo. Igual muitas frases já ouvi falar e a gente escuta no meio militar, Brasil ame ou deixe-o, né? Então, eu acredito que não é dessa forma. Eu acredito que o patriotismo é você ama o país, sabe respeitar, mas também tem a opinião diversa dentro do mesmo país. Você tentar convencer a pessoa a amar o nosso país, a amar o Brasil. Não apenas o deixo, né? Então essa é uma situação que a gente tenta passar para os alunos que a gente dá aula hoje. Brasil ame-o e aprenda a amar da forma correta. Saiba como é, o que é, como respeitar, como fazer, porque isso precisa muito para evoluir a nossa sociedade. Sem dúvida. E precisamos mesmo, né? Ó, eu marquei aqui, falta patriotismo ao povo brasileiro? Paulo, você acha que falta? Acho que nós somos uma nação que a gente foi perdendo essa característica de honrar o país, de amar os símbolos. Com o passar do tempo, a gente foi deixando de lado. A gente foi deixando de lado as honras militares, o símbolo, o respeito à bandeira nacional. Então, essa deixada de lado, as novas gerações foram esquecendo um pouquinho. Foi deixado realmente de lado. Então, hoje, o patriotismo, como ele está na moda, está voltando muito forte. E não sei se isso é muito bom, não sei se isso é válido ou não é, mas temos que sim
voltar a ser um pouco mais patriotas. O Brasil hoje está em falta de patriotas. O ter esse lado patriótico, digamos assim, deixa a sociedade mais justa, na sua visão? Eu acredito que sim. Eu acredito que o patriota ele vai respeitar tanto o seu como o do outro. Então ele sabe que não é só o país não é só meu. A situação do patriotismo não sou só eu. Somos eu e o meu próximo, que está do meu lado. Eu tenho que ajudar ele para o país ser melhor. Eu acredito que isso colabora muito com a aproximação das pessoas. Voltando um pouquinho à questão do próprio Colégio Militar aqui de Maringá. Ele começou esse ano. Começou dia 15 de outubro do ano passado. Do ano passado. Fez um ano Fez agora. um ano. E vamos supor, eu quero ser do Colégio Militar. Eu faço uma prova, como que ele é? Ele é mantido por quem? Ele é particular? Ele é estadual? Isso, esse é um colégio, hoje ele é um colégio estadual. Para entrar, tem uma prova que é feita no 5º para o 6º ano do ensino fundamental ou do 9º para o 1º ano do ensino médio. São essas duas portas de entradas para o colégio militar. Todo ano abre um edital com as matérias, o horário, o local da prova normal, como se fosse um mini vestibular. E é um processo classificatório. Então, os melhores alunos, eles têm a vaga garantida. É um colégio mantido pelo Estado do Paraná, é um colégio público estadual, não tem custos nenhum. A única coisa que a gente tem no colégio que é para própria benefício dos alunos é a APMF, Associação de Pais do colégio, e ela é uma colaboração espontânea. Por mês o aluno faz, só que ele vê benefícios para ele mesmo. Então, para entrar no colégio militar hoje é só através de processo classificatório. Muito bom. Galera, é bem interessante também falar um pouquinho sobre essa questão do colégio, porque você pode citar como exemplo, né, de locais, de estruturas que desenvolvem o patriotismo. Então, lembrem-se dos colégios militares espalhados ao longo do nosso país. Daí é bacana você citar esse processo de seleção. É legal você dizer que ali dentro existem disciplinas específicas, né, voltada para a formação do cidadão, enquanto também esse sentimento de patriotismo, esse amor aos símbolos da pátria, que ao fazer isso, lá na sua parte do desenvolvimento da produção da dissertação, você qualifica seu texto, tá? Professora Letéia, você acha que realmente é um tema que pode cair? Penso que sim. Nós estamos tendo muitas discussões via internet sobre essa questão do patriotismo, de forma das pessoas que se acham patriotas, mas acabaram pegando um caminho meio torpe e acabam com discussões que não levam a nada, ou que levam algumas vezes sim ao fanatismo, à violência, e que não é esse o objetivo de ser um país um pouco mais patriota. Ô Paulo, grandes nações são tidas como nações muito patriotas, a exemplo, os Estados Unidos da América. O nosso país precisava se espelhar em alguma coisa, em alguns outros países? Eu citei os Estados Unidos da América, mas você pode citar algum outro caso? Hoje, assim, os Estados Unidos, maioria das comércios, maioria das casas, você vê bandeira dos Estados Unidos na janela da casa. Então, no Brasil, são poucos os locais que a gente vê a bandeira. Não seria, vamos colocar a bandeira em todo local, mas isso mostra o respeito que eles têm pela nação. São todos juntos lá, tanto é que o pessoal quer ir para lá, quer conhecer. É um dos exemplos, mas o Japão também é bem patriota. O Japão também, o pessoal tem orgulho da sua bandeira, tem orgulho da sua cultura, coisa que o Brasil está voltando muito a ter. Porque tem uma época que a gente tem muito orgulho da nossa bandeira, Copa do Mundo. Sim, Copa do Mundo, todo mundo é patriota. Coloca a bandeira em carro, coloca a bandeira em casa, coloca a bandeira na camiseta e sai pra rua. Mas não é só na Copa do Mundo, né, professora? Certo, seria que não. Eu acho bastante importante nós pensarmos também sobre esse tema enquanto formação do indivíduo. Tá? Então, uma outra ideia para você, colocar que esse não pode ser um sentimento de patriotismo, não pode ser um sentimento para ser desenvolvido depois da pessoa já adolescente, ou jovem, ou adulta, e que sim tem que ser trabalhado na infância, sobretudo na primeira infância mesmo, para que a criança se orgulhe do país, para que a criança tenha vontade de crescer e trabalhar dentro deste país de uma forma honesta, que é muito bom ser honesto, trabalhador e valorizar o país da gente.
Nesse sentido, eu termino por aqui esse nosso primeiro bate-papo com o professor Paulo Biazon e eu te convido a também assistir uma outra aula, um outro bate-papo que eu tenho com ele sobre esporte como inclusão. Dá uma pesquisada lá nas nossas aulas e veja também a questão do esporte como inclusão, que é onde ele fala desse projeto social maravilhoso, tá? Então eu agradeço a você aí, né, da Sala do Saber, e agradeço demais esse meu colega de profissão. Professora, muito obrigado. Estou nervoso para falar aqui com os alunos. Pessoal, uma honra estar falando com vocês e até a próxima aula. Um abraço. Obrigado.